Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado aqui no Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou, ainda bem, o Manhã no Ar está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Justiça ordena a Prefeitura a fiscalizar imóveis não utilizados, subutilizados ou abandonados na capital. O objetivo do Ministério Público com ação é exatamente esse, obrigar não só o particular, como o poder público a dar uma destinação social no seu imóvel. Começa amanhã aqui em Manaus a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E no roteiro do dia, um passeio cultural por vários pontos turísticos da cidade. E o melhor, de graça. Dá para conhecer ao menos 5 pontos turísticos da cidade, de graça. E ainda, comércio prevê altas nas vendas para o Dia das Mães. E no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas ainda devem ir às compras até domingo. E na nossa reportagem especial do Dia das Mães, o exemplo emocionante de duas mulheres que enfrentaram a dor de perder um filho. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo, são 6h02 e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, você pode interagir com a gente. E também pode ir lá na nossa página no Facebook, digita Manhã no Ar, interage com a gente na nossa rede social. Falando em Facebook, olha só, dá uma olhadinha, a gente tem promoção para você que acompanha o programa hoje. Tem sorteio, nesse domingo é Dia das Mães, então para você participar e levar uma canequinha dessa aqui para casa, para começar o seu dia bem informado e tomando café no padrão Manhã no Ar, é só você deixar a sua foto ou vídeo em homenagem ou com a sua mãe ali na nossa rede social. Vai aqui nos comentários, você vai colocar a foto sua com a sua mamãe, um vídeo em homenagem a ela. Faça sua homenagem, que o Dia das Mães está chegando, é nesse domingo e o nosso programa está bem especial em homenagem a elas. E em São Gabriel da Cachoeira, 56 TVs furtadas foram recuperadas. Os aparelhos foram rastreados pela empresa proprietária da mercadoria. As TVs recuperadas já estavam à venda em uma loja. Essas TVs sumiram de um porto aqui de Manaus em março deste ano. No dia 26 de março, foi constatado o desaparecimento de equipamentos eletroeletrônicos que estavam em um container armazenado dentro dos superterminais. Esse carregamento tinha 1.160 televisores de 32 polegadas de modelo LED, de uma fábrica aqui da cidade. 471 aparelhos de TV sumiram misteriosamente e logo depois foi feita a denúncia de furto. Acontece que a empresa tinha aí um responsável que poderia fazer o rastreamento dessa carga e descobrir para onde ela tinha sido levada. Nessa semana, um agente da empresa que está fazendo o rastreamento acabou indo parar no município de São Gabriel da Cachoeira, que fica a 851 quilômetros de Manaus. Em uma loja de eletrodomésticos que fica na Avenida Costa e Silva, no centro de São Gabriel da Cachoeira, foram encontrados 56 aparelhos de TV que faziam parte desse carregamento que foi furtado. Isso foi constatado pelas características dos aparelhos que estavam dentro do depósito e também pela numeração específica de cada uma dessas TVs. Esse agente, que foi enviado lá para o município de São Gabriel da Cachoeira, procurou o apoio da 2ª Companhia Interativa, que atende aquele município, da Polícia Militar, e efetuou aí o recebimento, a apreensão dessa mercadoria e também pegou o responsável por essa mercadoria, aquela pessoa que estava supervisionando a loja de eletrodomésticos, e levou até a 9ª delegacia lá do município de São Gabriel da Cachoeira. Essa loja, que fica no centro de São Gabriel, vai ter que apontar um responsável que vai ser indiciado por receptação de carga furtada. Foram recuperados esses 56 aparelhos de TV, mas mais de 400 ainda continuam desaparecidos.
O fato é que a empresa que acabou tendo esse prejuízo tem como rastrear esses aparelhos e está fazendo uma intensa investigação pelos municípios aqui de Manaus. Fica o alerta para outras pessoas que podem ter comprado ou recebido essa carga furtada. Se por acaso eles forem flagrados com essa mercadoria, eles também vão ter que responder pela receptação. A mercadoria é toda credenciada. A pessoa, quando é levada para a delegacia, precisa apresentar a nota fiscal da compra daqueles produtos que vão ser revendidos para os moradores dos municípios do interior. Se você não tem a nota fiscal, já é um indício de que você está cometendo uma irregularidade e você pode também ter que responder por esse crime. E um homem que tentou assaltar um casal no Amazonino Mendes acabou morto. Também na Zona Leste, a polícia investiga outro crime, o assassinato de um rapaz de 21 anos que jogava bola quando foi surpreendido pelos criminosos. Quem traz os detalhes desses dois casos é o Danilo Alves. Olá, Danilo, muito bom dia. Nesse último caso, o crime pode ter sido motivado por vingança, é isso? Pois é, a polícia está investigando ainda, Adriane. Muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente nesta sexta-feira. O fato é que Edian Rolim da Silva, mais precisamente Edian Pedro Rolim da Silva, de 21 anos. Ele foi assassinado com pelo menos 6 tiros lá no Campo do Bahia, no São José 3. Na verdade, foi em uma rua próxima, porque segundo a polícia militar, esse homem foi surpreendido por outros 2 suspeitos enquanto ele estava jogando futebol lá no bairro São José 3. Em seguida, ele foi surpreendido por esses 2 assassinos e ele foi pego, e colocado em um carro branco. Ele foi amarrado com a própria camisa em que jogava futebol e depois, na Rua 4, ali próximo, ele foi assassinado com esses tiros. Foram 2 na cabeça, 2 no tórax e também 2 no braço direito. Em seguida, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil informou pra gente que ele fez um roubo de pelo menos R$6.000 naquela mesma rua onde ele foi assassinado, mas ainda não confirmou para a gente se pode ter sido uma vingança relacionada a isso. Como o crime chamou bastante atenção por conta da violência e porque havia muitas pessoas lá no Campo do Bahia jogando futebol, inclusive com a própria vítima, informaram para a gente que essa situação era verdade, mas que os próprios donos da casa já tinham registrado a ocorrência na polícia e que isso pode ter acontecido por conta de vingança dos próprios vizinhos que têm relação com o crime. Mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está investigando esse caso. Ainda não há nenhum tipo de informação sobre os assassinos, apenas imagens de câmeras de segurança próximo do Campo do Bahia. E por falar também em casos que chamaram a atenção, olha só essa situação que aconteceu durante a tarde lá no Amazonino Mendes. Foi na Rua 68. Um homem foi baleado na cabeça e também aqui na parte do tórax por uma vítima, por uma pessoa que, no caso, era uma vítima de assalto. A gente explica essa história para você. 2 homens chegaram em uma motocicleta próximo a uma parada de ônibus lá na 68. Um casal estava esperando, estava aguardando uma situação, normalmente, enquanto esses 2 homens chegaram, abordaram esse casal e anunciaram um assalto. Só que o homem que estava com, no caso, a companheira, essa mulher esperando, a gente não tem informações se é namorada, se é mulher, enfim. O fato é que esse homem estava armado e atingiu o assaltante. O assaltante estava sendo acompanhado, no caso, por um outro homem que também estava de motocicleta. Só que quando ele viu essa situação, ele ficou assustado, ele abandonou a motocicleta e foi embora. Já o comparsa do que estava na moto, que no caso eram 2 em uma moto, primeiro o garupa saiu para tentar assaltar esse casal. No caso, a vítima reagiu ao assalto, atingiu esse homem, que foi levado para o hospital por moradores. Foi levado por moradores até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Já o que estava dirigindo, pilotando a motocicleta, fugiu. O rapaz que estava dando apoio e que se assustou, saiu correndo e deixou a moto lá.
depois os policiais militares descobriram que a moto que foi abandonada tinha restrição de roubo. Já o rapaz que foi levado para o Hospital Platão Araújo não tinha identidade e até o fim da nossa apuração aqui do Manhã no Ar não tinha sido identificado. Adriane. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o prédio de 24 andares que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo acabou gerando um alerta para a situação dos locais abandonados aqui em Manaus. E para dar fim a esse problema, o Ministério Público do Estado pediu um julgamento antecipado de uma ação sobre esses imóveis. Muitos prédios e terrenos abandonados em Manaus. No ano passado, 2 casos chamaram bastante atenção. Um homicídio dentro da Santa Casa de Misericórdia, no centro da cidade. Depois, um corpo encontrado dentro de um terreno abandonado em plena Avenida Djalma Batista. E tem muitos outros. Essa semana, o Ministério Público pediu o julgamento de uma ação civil pública sobre imóveis abandonados, que corre na Justiça desde 2016. O objetivo do Ministério Público com a ação é exatamente esse: obrigar não só o particular, como o poder público, a dar uma destinação social no seu imóvel. Não é? Exatamente para evitar que ele seja ocupado por marginais, por usuários de drogas, enfim. Segundo o promotor, as providências a serem adotadas dependem das características de cada imóvel. Alguns precisam apenas de limpeza e manutenção, outros lacrados, demolidos ou mesmo desocupados por questão de segurança. Imóveis públicos, particulares, que não estejam em condições de habitabilidade, por exemplo, né? A gente viu o caso em São Paulo, um imóvel desabando porque faltou essa fiscalização e nós não queremos que aconteça isso aqui em Manaus. Sobre esses casos, ontem a Justiça do Amazonas condenou o município de Manaus a realizar um levantamento de todos os imóveis não utilizados, subutilizados ou abandonados na capital. A responsabilidade desse levantamento é do Implurb. Na sentença, o juiz Paulo Feitosa, da primeira vara da Fazenda Pública Municipal, deu prazo de 30 dias para o cumprimento da decisão. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$10 mil. E ainda este ano, quase R$2 milhões do governo federal devem ser repassados à prefeitura para atender os venezuelanos refugiados aqui na cidade. O anúncio foi feito durante o encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, que começou nesta quinta-feira. O evento, que retornou a Manaus depois de 9 anos, reúne profissionais e especialistas para discutir as dificuldades que os trabalhadores enfrentam, principalmente por conta das distâncias geográficas. Nós temos municípios aqui que nós levamos via aérea 5 horas para chegar até lá. Então, os nossos técnicos da assistência, trabalhadores do SUS, os nossos gestores, nós temos muita dificuldade de fazer com que esse serviço, esses bens cheguem até essas famílias. Uma das presenças mais esperadas no encontro foi da secretária do Ministério do Desenvolvimento Social. Na última sexta-feira, mais um grupo de refugiados venezuelanos chegou a Manaus. Mas a Cáritas, que cuida desses imigrantes e recebem verba através da prefeitura, não teve nenhuma ajuda financeira. A secretária confirmou um repasse de R$1.920.000, que deve começar a ser pago para o município ainda esse mês. Vai ser em 2 parcelas também, mas por 12 meses, um valor de R$1.900.000. Nosso recurso vem para a prefeitura é que pode financiar a Cáritas e outras organizações aqui. Além de falar sobre o repasse de quase R$2 milhões do governo federal para a prefeitura de Manaus, a secretária aproveitou ainda para confirmar que até o fim do ano devem desembarcar aqui no Brasil 15 mil venezuelanos. E Manaus está na rota dessa interiorização. Ela só não soube informar ainda quantos e nem quando esses venezuelanos devem desembarcar aqui na cidade. Amazonas, como é muito próximo de Roraima, as pessoas vêm de várias formas. Nós já mobilizamos toda a rede, seja de saúde, seja de educação, seja da assistência social, os CRAS e os CREAS, para atender todos, independente se vem espontaneamente ou se vem formalmente via o Exército.
E o governo federal deve transferir mais 200 venezuelanos para Manaus nos próximos dias. Esses imigrantes vão ocupar um antigo abrigo do Coroado, que pertence ao governo do estado. Esse local foi cedido à Secretaria Municipal de Assistência Social. O termo de cessão do abrigo foi assinado ontem. Oficialmente, mais de 300 venezuelanos já chegaram a Manaus, segundo a prefeitura. E um grupo de mochileiros montou acampamento na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Eles estão no local há cerca de uma semana. As barracas improvisadas chamam a atenção de quem passa. Eu passo aqui todo dia, né? Eu não tinha visto o acampamento, já tinha visto as pessoas, né? Há uma semana, essas pessoas se instalaram no gramado. São sul-americanos que viajam pelo mundo apenas com o que conseguem carregar nas costas, também conhecidos como mochileiros. O Byron, do Equador, vive assim há 9 anos. Antes do Brasil, ele passou por 3 países e justifica o acampamento em um local tão movimentado. Porque é mais seguro aqui com a gente, não. A gente todo o tempo está ficando, mas em outro lado não fica sozinho. A Mili e o marido Robert vieram da Venezuela. Foram 3 dias de viagem, entre caminhadas e caronas de desconhecidos. Ele mora nas ruas há quase 10 anos e convenceu a esposa a também vender pequenos artesanatos em países vizinhos. Ela conta que aceitou porque passava fome onde morava e decidiu tentar esse estilo de vida mais livre. Aqui estou muito contente, aqui de todo, que eu nem vi dinheiro para comprar igual. Uma funcionária da Secretaria de Assistência Social do Estado esteve com um grupo na tarde desta quinta-feira, mas ela preferiu não gravar entrevista. Disse apenas que nesse primeiro momento vai conversar com eles para saber se querem ou não sair daqui. E se essa for a vontade deles, o Estado pode oferecer um local para que eles passem o dia. Mas a gente não quer que chegue aqui um monte de gente da prefeitura e nos arranca daqui por livre e espontânea opressão. A gente tem que sair daqui por livre e espontânea vontade. Se por um lado alguns ficam impressionados com esse modo de viver, há também quem entenda as necessidades desses novos visitantes. Por eles não ter onde ficarem, aí eles buscam um espaço na cidade e ficam em qualquer lugar. Praça pública não é lugar para isso, né? A CEMAGE reforçou por meio de nota que ofereceu ajuda para o grupo. O local onde os viajantes podem ficar é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, também conhecido como POP. Fica lá no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. E atletas amazonenses de bicicross reclamam das condições precárias no espaço de treinamento. A pista precisa de reparos e não é só isso. Eles enfrentam também a falta de segurança e de apoio para a prática do esporte. Quem vê assim até acha que está tudo normal. Pelo contrário, o esporte radical é praticado com pouca iluminação. Os pilotos têm muita dificuldade em treinar porque todos trabalham durante o dia e o horário que tem para fazer os seus treinos é à noite. Então essa dificuldade, que é a iluminação, que atrapalha o treino da turma, né? A pista de bicicross fica na Zona Norte, em uma área do governo. O barro até parece que faz parte do circuito, mas está longe de ser ideal. A chuva acaba desfazendo os obstáculos. Por isso, os atletas querem o asfaltamento da pista. Mesmo com as dificuldades, todas as noites tem treino. E pensar que daqui já saíram campeões brasileiros. Fábio venceu em 2016 na categoria de 30 a 39 anos. Ele reclama que os problemas vão além da falta de infraestrutura. O período que a gente treina aqui só é das 8 até as 10 horas. A gente fica num período aqui muito noturno e como tem pouca iluminação, fica muito propício à malandragem. Vocês já presenciaram situações assim aqui? Já, com certeza. A gente já teve presenças aqui de assaltos aqui na Redondeza e passando por aqui também. Fica muitos pilantras por aqui por perto. Fabrício foi outro que conseguiu o primeiro lugar na competição nacional, mas na categoria de 25 a 29 anos. Não bastasse as péssimas condições de treino, falta apoio. A gente tira do próprio bolso, né, para poder disputar um campeonato fora. Tá sendo assim as condições para a gente poder conseguir algo. Sem dinheiro, no ano passado, eles não conseguiram viajar. O cenário não favorece, mas a vontade de voar alto e sentir a adrenalina é maior que tudo.
Uma pena, né? Porque esses atletas conseguem classificação em primeiro lugar nas suas categorias, são representantes do estado e quando está no pódio ali é muito bonito dizer que é do Amazonas, mas é preciso ter essa consciência enquanto eles estão e precisam treinar. Em nota, a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, a SEGEL, respondeu que essa pista não é de responsabilidade dela e também não providenciou nenhuma outra. O que aconteceu aí, na verdade, foi uma medida paliativa, né? Atendendo aí uma solicitação, eles construíram uma pista para que eles pudessem treinar e aí eles têm que treinar de dia, porque à noite é nessa condição aí, não tem iluminação adequada, não tem apoio de fato para que isso aconteça. Eles vão dando... como se fossem ajustando ali emendos ali para que eles possam continuar treinando, para que não parem a atividade esportiva. Mas a SEGEL diz que não tem essa responsabilidade direta sobre essa pista de manter, de dar os reparos adequados, mas também não providenciou uma outra alternativa, né? É uma pena que a gente continue noticiando casos como esse de descaso com o esporte, que é uma das principais ferramentas de resgate social. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Futuro em Debate. Só a ciência pode salvar a Amazônia. Evento que celebra em Manaus os 40 anos do Tratado da Cooperação Amazônica reforça a necessidade de investimentos em pesquisa para o futuro da região. Para ler essas e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível nos sistemas Android e iOS. E agora vem comigo, vamos acompanhar o trânsito nesse exato momento na Avenida Djalma Batista. Hoje é mensário de 2 meses daquela obra da Djalma Batista ali no Veralves, a obra de substituição do sistema de drenagem daquela área por muito tempo. Todo esse trecho aí que fica entre a Pará e a João Valério estava interditado na Djalma Batista. Agora continua uma interdição parcial no sentido bairro e ali um problema especificamente na área onde funcionava uma lanchonete, né? Porque o estacionamento ficou comprometido, o local não funciona, assim como a drogaria que fica lá próximo, né? Tem essa dificuldade por conta dessa obra. A prefeitura já está há 2 meses realizando o serviço, não tem uma previsão exata de quando isso deve ser concluído. E o trânsito na Djalma, como você viu, tá bom para o horário. E já a gente volta para falar da campanha de vacinação contra a gripe, que começa amanhã em Manaus. E no mês que vem, o Amazonas vai fazer exames para diagnosticar o sarampo em até 5 dias. Eu volto em instantes, não saia daí.